vamos lá então, acho que eu posso iniciar aqui, né? Então, mais uma vez, quero, né, parabenizar vocês, né, que disponibilizaram estar com a gente aqui nesse momento. Foi tão rápido, né, o convite, né? Então, eu cheguei ali pro time, coloquei no grupo, né? A galera já chamou eu, não, vamos participar, né? Que a galera aqui é bem animada nesse ponto, né? Então, enviei as pessoas certas, né? Então, cara, acho que a gente está aqui para falar mesmo de um assunto bacana, né? Que tem muito a ver com, né, diversidade, né, com parte de lideranças, né, nossa parte de dos cargos, né, e a gente queria entender um pouquinho mais, né, focar um pouquinho mais para você, né, entender com vocês, né, que de fato, por que, né, que vocês acreditam ali que, né, a parte de liderança inclusive é importante, né, tanto na empresa, né, ali com vocês no dia a dia, você poderia trazer um exemplo para a gente entender, né, explicar para a gente também por quê, né, para as pessoas entenderem também que pensar em liderança inclusiva hoje é importante no ponto de vista de vocês. Antes de se apresentarem. Verdade. Vamos lá se apresentar. Eu posso começar comigo então, né? Eu sou Rafael Souza, né? Alguém já, as pessoas da maioria me conhece, né? Sou QA, né? Trabalhei na minha trajetória no início como desenvolvedor front-end, né? Então também sou dev front-end. Depois eu me apaixonei pela parte de qualidade, né? Pela área de QA, que está muito próximo também com acessibilidade, né? Então eu tenho um tempo também que eu estudo acessibilidade, compartilho conhecimento também voltado à acessibilidade, né? Então a gente construir, né, nosso software ali mais acessível, né? Tanto a gente entendendo um pouquinho de ferramenta, algumas boas práticas, né? Já fiz algum tipo de mentorias também para pessoas de outras empresas, né? A também entender esse conceito, né? A gente começar a evangelizar QA, qualidade com acessibilidade. E atualmente estou na Ambev Tech, né? Desde março. E é isso, né? Então sou uma pessoa branca, estou com uma camiseta preta aqui, que tem uns risquinhos brancos. Estou com um headphone aqui no meu ouvido, né? Então cabelo pretinho. E aqui atrás de mim tem uma porta, né? Digamos cinza. Aqui do lado uma televisão com painel. E aqui algumas coisinhas aqui de, né, caixas de ferramenta aqui do outro lado direito. Tá? Então vamos lá, passando a bola aí para a Gra. Vai lá, Gra. Então, eu sou a Graziella, sou programadora, desenvolvedora, né, no Mercado Livre. O que mais? Me descrever também. Sou loira, pele branca. Tô com um headset aqui, um fone de ouvido grandão preto. Tô com uma camiseta do TDC de gola polo preta, que a gola é cinza. E dá para ver ao fundo aqui da minha sala uma estante que eu tenho com alguns livros, algumas bugigangas, tralhinhas. E que mais? Tenho cabelo médio, né? Não é baixo de Chanel, é comprido, vamos dizer. E, e é isso. Agora, Madalena, Tudo seguindo a bem? sequência aqui. Tudo bem, gente? Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar com vocês, vai ser bem legal. Eu trabalho na companhia já tem 23 anos, comecei na área tech, atualmente eu sou PM aqui de um time, o Rafa faz parte do meu time também, com o Kay. Falando um pouquinho da história como um todo, comecei como field, hoje como gerente, passei por várias etapas, aí para todos aqui, eu sou uma mulher negra, eu escovei o cabelo hoje, tá? E arrumei meu quarto, eu falei até com o pessoal mais cedo, arrumei meu quarto também, porque como não dá para ver, né? Arrumei ele, então minha cama está aqui atrás, com toda a minha arrumação, eu acho que tá um quadro que foi feito por uma amiga minha de Fortaleza, junto com o filho dela, minha janela aqui do lado, e uma parede branca ao fundo aqui, tá? E sou morena, mas na verdade a negra, minha camisa é preta com a Ambev, eu ganhei a camisa para o TDC hoje, muito legal. É isso. E aí, bebida favorita é Brahma, apesar de não beber nada alcoólico. E eu tomo H2O bastante, sou flamenguista, fique anotado aí, tá bom? Anotado, não tem discussão quanto a isso aqui, né? Mas eu vi algumas pessoas aí de vermelho hoje aqui, né, Bruno? É isso. Carol? Carol. Bom, gente, eu sou a Carol, eu tenho 32 anos. Hoje eu trabalho aqui, desde março desse ano, eu trabalho aqui na Ambev Tech, cuidando da frente de diversidade, inclusão e saúde mental. Estou na companhia há quase 2 anos. Sou apaixonada por pessoas e suas histórias. Eu acho que isso que me motiva muito, muito a aprender sobre diversidade. Sou uma mulher lésbica, minha noiva também trabalha na Ambev Tech na área de Analytics.
Sou gateira, tenho 2 gatos, a Punk e o Atum, são umas figuras, são tudo para mim. Moro em Blumenau, Santa Catarina, onde a gente tem uma das nossas sedes, mas hoje especificamente eu estou em Campinas, na sede que a gente tem do Global. Fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo bem curtinho, pintado meio de cinza, eu uso óculos, um óculos com um aro bem fininho, assim, mais puxado para o dourado. Eu estou usando uma máscara preta, porque eu estou dentro do escritório. Estou usando também fones de ouvido, headset. Estou vestindo uma camisa preta listradinha e ao meu fundo tem umas luzes e, enfim, o resto do escritório, basicamente. Acho que é isso. Não torço para nenhum time, Madá. Não sou muito fã de futebol, confesso. Eu gosto do outro futebol, futebol americano. Eu jogo flag, que é uma vertente do futebol americano. E acho que é isso. Eu sou bem viciada em café. Normal, né? Como não? Bruno, se apresenta aí pra gente. Vamos lá, gente. Eu me apresento rapidamente. Bruno Welber. Eu comecei minha carreira de TI como desenvolvedor, mas há quase 9 anos, 8 anos e lá vai cacetada, atuando com acessibilidade especificamente. Hoje atuo como líder técnico de acessibilidade aqui na NTT Data, antiga Everest Brasil, com um time aí de 83 pessoas focadas inteiramente nos testes de acessibilidade. Falando um pouquinho sobre eu pessoalmente, também tenho um gato, também sou viciado em H2O, então compartilho de vários gostos aqui com as meninas. E é isso aí. Ah, e eu amo bacon, tanto que até o meu avatar do TDC tem bacon nele. Muito bom. Vai lá, Caio. Boa. Bom, gente, sou o Caio, eu sou Head de Design na Ambev Tech. Na Ambev Tech eu tenho 1 ano e 1 mês de casa, mas no mercado, no design, eu já tenho 13 anos aí trabalhando com design e tecnologia. Que mais? Eu sou mestiço, não sou muito grande, tenho olhos puxados de origem japa do lado da minha mãe, meu pai é nordestino, então eu tenho um cabelo que ele é curto, mas tá armado, então ele fica grandão assim, mas ele é preto. Tô vestindo uma camiseta cinza com uma imagem de copo amarelo da Ambev Tech e tô num quarto branco, que a única coisa que tem nele aqui é um quadro de vidro atrás onde eu escrevo coisas. Tô sentindo falta de um ar-condicionado. Moro em Blumenau hoje e tá calor pra caramba aqui. Bom, e é isso, assim, eu não acho que o tempo que a gente tem para debater é bacana, mas eu tive contato com pautas de acessibilidade e diversidade há cerca de 10, 11 anos atrás, quando eu pude estudar isso dentro da faculdade, como um projeto de iniciação científica. É isso, vamos lá. Show de bola. Alguém faltou apresentar aí? Você. Que... Não, já foi, né? Já foi. Foi é verdade. todos. Já foi todos, né? Vamos lá, então. Todos preparados? Bacana. Então, voltando lá na perguntinha ali, né? A gente queria entender, né? No ponto de vista de vocês, né? Porque vocês acreditam que uma liderança inclusiva, né, realmente é importante nos dias atuais, né, nos dias de hoje? Bom, acho que eu vou começar aqui. Eu acho que a gente não precisa repetir o quanto ter times diversos é essencial. Eu não digo mais nem que é importante, eu digo que é essencial, né? Para a gente falar de inovação, para a gente falar principalmente dentro da área de tecnologia, a gente precisa da diversidade, tipo, não tem como não ter, assim. Então, acho que a liderança inclusiva, ela faz parte também dessa diversidade, porque não adianta nada eu trazer a representatividade, né, trazer as pessoas, e não trabalhar essa inclusão, né, não ser um líder inclusivo. Então, ao meu ver, assim, acho que a liderança do futuro passa por ser uma liderança inclusiva, tipo, é uma skill que a pessoa tem que ter, até para a gente conseguir evoluir essa questão, evoluir esse tema, garantir a segurança dessas pessoas, que elas trabalhem em ambientes seguros, inclusivos, que elas tenham sensação de pertencimento, que elas consigam ser elas mesmas, a autenticidade é tudo. Então, acho que, ao meu ver, essa é a maior importância, assim, da gente ter, e para mim é uma característica, é uma skill, assim,
essencial nos dias de hoje. Vou puxando aqui a Carolzinha aqui, falando um pouquinho dessa importância. Na verdade, a gente de manhã estava num bate-papo de mulheres em tecnologia e a gente falou uma palavra que está bem na moda, a Carol vai ouvir bastante, que é reparação. Então, reparação histórica, tá? A gente precisa realmente trabalhar a inclusividade por enquanto com isso. No futuro, eu acho que não é necessário, mas por enquanto a gente tem que continuar trabalhando essa inclusão, a diversidade dentro da companhia. Trabalhar com isso não é fácil, principalmente quando eu falo, a gente tem que ir muito para umas entrevistas sem viés, e isso hoje eu vejo que muitas empresas, elas ainda têm muito o viés de só estou procurando pessoas brancas, olhos claros, ou somente pessoas negras, ou somente mulheres, ou somente trans. Então, o viés, independente de raça, cor, sexo, religião, ele deveria ser abolido nas entrevistas. E aí eu até mencionei mais cedo, a gente tem que ter um momento de entrevistar as pessoas sem um Zoom ligado. E aí você vê realmente quem é a pessoa, quem é ela, o que ela está falando, o que ela está passando. E claro, né, a gente precisa avaliar a parte técnica, que aí quem é da área técnica sabe que a gente precisa de ter uma pessoa que sabe sim desenvolver. Então você consegue avaliar as pessoas dessa forma também. Eu acho que isso é um ponto que a gente vem trabalhando, a gente está bem, mas essa reparação eu ainda, na minha visão, ela vai demorar um pouquinho, tá? Eu creio que quem está nascendo agora talvez vai colher frutos daqui a uns 30 ou mais anos do que a gente está fazendo agora. Mas nos últimos 6 anos a gente vem trabalhando muito bem em trabalhar essa inclusão, diversidade dentro da companhia e vem me deixando bem feliz, tá? Bom, dando meu breve comentário aqui também, eu acho que a pergunta maior é o que seria exatamente uma liderança inclusiva, né? Se a gente parar hoje para perguntar a diversos líderes, cada um vai ter uma visão, vamos dizer assim, gente, não sei se está no problema, está passando uma ambulância aqui do lado da minha casa agora. Bom, passa o barulho. Eu acho que se você perguntar para diversos líderes, cada um vai te dar uma opinião. Ser inclusivo é eu ter pessoas diversas no meu time. Ser inclusivo é XPTO coisa. E a gente percebe que muitas vezes nenhum deles tem real noção do que é de fato ser inclusivo. Que é você dar oportunidades iguais e você olhar para as pessoas, olhar para o seu time, explorando o melhor talento de cada um. É você olhar para o seu time, que vão ter pessoas com perfis diversos, e explorar essas possibilidades dentro deles ao seu favor, ao favor da empresa, ao favor do projeto, ao favor do produto que você vai entregar. Então, para mim, hoje, vamos dizer assim, o principal ponto seria trabalhar a conscientização dos líderes do que de fato é ser uma liderança inclusiva, do que de fato é olhar para a diversidade e aplicar ela dentro do seu time, dentro, enfim, daquele meio, daquele espaço que você está. Esse seria o ponto chave para mim hoje que deveria ser pensado, né, da importância de se ter uma liderança inclusiva. A importância seria, primeiro, conscientizar os líderes e depois os frutos viriam por consequência. Bom, comentar então aqui também um pouquinho, essa questão da importância, eu concordo com o que a Carol trouxe, no sentido que passou do ponto de ser importante, é necessário, né? E eu vejo, assim, que tem, talvez a palavra seja responsabilidade, né? Isso faz parte, assim, do dever diário de uma liderança, né? É uma coisa que você precisa mais do que conversar e ter um entendimento, mas você construir ativamente todos os dias, né? Seja na entrevista, seja dentro do seu time, seja ao redor, né? E ajudar isso a se propagar de alguma forma, até eventualmente uma reparação, assim, ser superada e a gente poder falar no futuro, onde a gente deseja com que, né, a gente não precisa mais lidar com essa questão de reparação. Mas, para além dessa responsabilidade, assim, hoje a gente pensa muito nessa questão do protagonismo, né? A questão da representatividade desses papéis de liderança sendo ocupados por outras pessoas, por outros perfis que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, é interessante ver o quanto a gente já gera de impacto só pelo simples fato de ter pessoas que representam outros recortes, outros grupos em posições de liderança. Então, eu vejo também que o líder, mais do que as ações que ele mesmo executa, né, ele tem um papel também simbólico de conquista, né, quando ele está nesses lugares de liderança. Falo isso como homem trans, não binário,
Conheço poucas pessoas trans em posições de liderança, assim, dentro do mercado brasileiro, especialmente em tecnologia. E é muito tocante ver o quanto só o fato de você sinalizar que existe a possibilidade de crescimento, o quanto isso inspira as pessoas, né? Então eu vejo, assim, que essa responsabilidade está nas ações e também na questão de como a gente pode inspirar, só por existir dentro daquele papel, pessoas e futuros. Acho que indo também um pouco na linha do que o Bruno falou, acho que eu fiquei aqui pensando que acho que não dá mais para diferenciar, não dá para ser líder inclusivo, tem que ser líder. Tipo, a inclusão já tem que estar intrínseca em todas as lideranças, porque é isso que o Bruno falou, sabe? Acho que o fato, a maior ganho de um líder, de uma pessoa líder, é ela conseguir explorar os diferentes perfis que ela tem, conhecer a pessoa na sua integridade. A gente fala muito isso, olhar o ser humano na sua integridade, entender o que é o propósito de vida dessa pessoa, o que motiva essa pessoa, como ela gosta de trabalhar, sabe? Quando a gente descobre isso, quando a gente olha para a pessoa na sua integridade, a gente consegue desenvolver essa pessoa muito melhor, a gente consegue entender como que funciona o fluxo de trabalho, como motivar essa pessoa, e isso passa também pela diversidade também, né, porque as pessoas são plurais, né, então acho que uma característica de liderança de um bom líder é conhecer essa pessoa na integridade, então acho que hoje não tem mais como a gente separar líder inclusivo ou líder não inclusivo, porque acho que um líder não inclusivo não é nenhum líder, entendeu? Não deveria ser um líder, então. Acho que eu penso dessa forma, né? Mas o Bruno tocou num ponto como preparar os líderes inclusivos, tá? Preparar eles, aí eu imaginei que ele queira falar, tipo, um treinamento, algo específico. Eu acho que a companhia faz isso bem, dando os treinamentos de viés, principalmente, é um dos que eu participei bastante, mas realmente, Carol, não tem como ter um líder se ele não for inclusivo. Já tem que estar nele, é nato. E aí a gente tem que pensar, os programas que a gente tem hoje da companhia como um todo, eles trouxeram vários pontos que você vê inclusividade desde quem está recrutando. Então, no caso, Carol, quando está no grupo de diversidade, ela está contratando pessoas porque ela também já, inclusive, ela faz parte da diversidade. E a mesma coisa quando a gente fala de inclusão, Bruno, eu entendo que a gente também tem que estar mais preparado, sim, mas abrimos muitos leques e muitas portas nos programas que estão entrando agora, e a gente já consegue fazer isso de uma forma muito mais natural. Antigamente, eu te falo, principalmente na parte de incluir pessoas, antes eram os PCDs, né? Era obrigação legal. Então, isso, para a companhia, foi um baque bem grande na época, porque eu tive que recrutar, 15 pessoas para cumprir uma cota por conta de obrigação legal. Então, isso não deveria ser uma obrigação, deveria ser algo bem natural hoje, e é o que está acontecendo nas empresas aí, que a gente vem vendo todos os dias. Sim. Quando eu comentei, né, sobre essa preparação dos líderes, foi nesse sentido mesmo, olhando assim, no sentido do mercado como um todo, né, que realmente os líderes, falta, vamos dizer assim, esse trabalho dentro de casa que, como você comentou, né, que tem os treinamentos que estão sendo dados aos líderes da ABI, e é muito legal, fico muito feliz por saber disso, estar sendo uma empresa que está se preocupando com isso, mas infelizmente ainda tem muitas que não se preocupam, e né, fica só no discurso mesmo, né, temos que ser inclusivos, mas não tem essa conscientização do que de fato é ser inclusivo para os líderes, né. Mas, sim, eu fico muito feliz em saber que a ABI está preparando treinamentos e está aplicando nesse sentido. É bem legal. E não é nem isso, né, Bruno? A gente está não só preparando os líderes, mas como a gente tem que preparar as pessoas que estão trabalhando conosco e também o ambiente. Então, no CSC, quando eu estava lá, a gente contratou algumas pessoas deficientes visuais e a gente teve que não tinha preparação para isso. Então, desde quando ela desceu do nosso fretado até chegar na sua mesa, a gente colocou os guias. Então, o time de facilities foi lá e arrumou o ambiente. A companhia não estava preparada para isso. E ela abriu portas e aí as pessoas começaram a perguntar, inclusive, o que era aquela guia no chão. A gente não tem contato mesmo, então isso tem que começar a ser normal, ter esse tipo de ambiente marcado, delimitado, lugar de rampa para cadeirante. E a catraca, por exemplo, era um impedimento, porque os cadeirantes não tinham portinha do lado para passar. E aí começou a perceber que o nosso ambiente não era legal, tanto que a Carol hoje está no Global, ela vai ver que não tem esse tipo mais de catraca. Já nas unidades que a gente tem de vendas, por exemplo, ainda tem fábricas, então a limitação ainda existe sim em vários lugares, principalmente físico,
mas a mudança está ocorrendo e, assim, está bem rápida, tá? Principalmente na pandemia, foi muito mais rápido do que eu imaginava. Os ambientes melhoraram muito, a gente instalou sistemas, principalmente para apoiar com áudio e visual também. Ficou algo totalmente muito legal, acho que você iria gostar bastante de conhecer algumas unidades. Ficou bem modelo, tá? Eu, particularmente, eu conheço a unidade do Global e realmente, tipo, eu fiquei bem encantado, vamos dizer assim, com tudo que está sendo feito lá. Mas, comentando uma outra coisa aqui, em relação a isso, de preparação de líderes, eu acho que é interessante ressaltar também esse ponto, né, que às vezes a gente vê as contratações assim, de pessoas com deficiência, por exemplo, para cumprir cota, né? A gente vê realmente uma frase que eu sempre gosto de falar, que ter a pessoa, às vezes, com deficiência ou diversidade como um todo próximo de um líder, e esse líder não sabe o que fazer, não tem essa preparação, assusta. Uhum. E às vezes o que acontece? Uma coisa que pode ser simples, uma adequação, uma forma de falar com aquela pessoa, que vai ser muito simples, muito tranquila, naquele momento o líder acaba se assustando, enfim, e se tornando uma coisa bem maior. E aí que eu acho tão interessante de falar dessa questão de treinamento, essa questão de reforçar a cultura, a questão de, isso eu falo como o mercado como um todo, né? De trazer esse conceito, por quê? Porque aí as pessoas vão perceber cada vez mais que a diversidade é uma coisa natural, é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente às vezes tem dentro de casa mesmo, e quando a gente fala de ser líder de um time com diversidade, pensando em diversidade, na verdade a gente está fazendo uma coisa que a gente já faz no nosso dia a dia normalmente, só que às vezes sem perceber, né? E ali de ter esse rótulo, de ter esse nome, diversidade, às vezes pode até assustar um pouco. Eu falo duas coisas sempre, né? Uma que a comunicação, se as pessoas conseguissem se comunicar, resolveria 50% dos nossos problemas. Se a gente conseguisse se comunicar de uma forma objetiva, de uma forma direta, se a gente não tivesse medo de comunicar certas coisas, de conversar com as pessoas, principalmente nessa questão de líder, né? Às vezes a pessoa tem medo e o líder tem medo também. E uma coisa que a gente falou em um dos nossos programas que a gente desenvolveu aqui dentro da AmbevTech é sobre o medo, né? A gente fez um diagnóstico com as lideranças e essa foi a palavra que mais surgiu. Eu tenho medo, eu não sei como falar, eu tenho medo de falar besteira, eu não sei o que é LGBTQIA+, o que são todas essa salada mista de letrinhas, eu não sei, eu tenho medo. E aí eu toco no assunto de que até quando a gente também vai usar o medo de errar como uma barreira para a diversidade? Sabe, tem erros que são imperdoáveis, que é você ser preconceituoso, que é você ser, enfim, qualquer tipo de violência, né, seja ela verbal, mas isso para mim é um erro imperdoável. Mas o falar, eu não sei como que fala, o que significa o LGBTQIA+. Eu acho que você errar nesse sentido, seja por simplesmente não saber, eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu falo muito acho que a Madá sabe, né? A gente fala muito sobre isso aqui na AmbevTech, porque não dá para ficar usando o medo de errar como uma barreira, um muro ali, tá? Eu não vou trazer a diversidade aqui para dentro do meu time porque eu não sei como que eu vou lidar com isso, eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei como que, enfim. E não é assim, sabe? Sim, super importante que as pessoas estejam preparadas, é super importante que as pessoas saibam. O Google tá aí, gente. Vamos pesquisar, vamos aprender. Não dá para ficar só esperando que o conhecimento venha da empresa ou venha de outras partes. Mas também tudo passa pela comunicação, sabe? Poxa, eu vou receber uma pessoa que é deficiente visual, vou trabalhar com ela diretamente. Qual que é a melhor forma de eu trabalhar com você? Como que eu posso fazer com que a nossa convivência, a nossa experiência seja boa? Que tipo de software ou acessibilidade eu preciso te fornecer, sabe? Essa coisa da audiodescrição é uma coisa tão simples e a gente não pratica de fato, sabe? Então, eu acho que isso é um pouco disso, assim, a gente precisa conseguir se comunicar com as pessoas e não ter esse medo, fazer com que esse medo vire uma barreira ou uma desculpa para que a gente não traga a diversidade para dentro, sabe?
O Carol, até falando, você mencionou, vamos dar um Google, tá? Mas não precisa ir longe. Tem uma ex-Ambev aqui que abriu uma loja, uma empresa tá legal, tá? De anões, para roupas para anões, tá? E aí a pergunta era, ela até se colocou nas redes sociais, foi praticamente isso. Como você quer que eu te chame de anão? Anãozinho? Anãozão? Não, a pessoa foi lá e ela fez uma camisa. Meu nome é esse, eu não sou anã. Eu tenho um nome, eu sou uma pessoa normal como qualquer um. Então, o medo de errar, ela fez uma ação bem legal e colocou isso. Então, perguntem, às vezes as pessoas não estão nem esperando que você pergunte e não sabe. O Google não está disponível 100% para as pessoas na hora, porque é rápido, às vezes está no momento, no calor do momento, né? Mas a pessoa, ela está preparada para responder e a gente está com medo realmente, os gestores, todas as lideranças, o medo é realmente pensando nisso. Como eu poderia realmente perguntar para ela sem ofender? Só que não é uma ofensa. Às vezes é uma dúvida. Eu não sei como que o Bruno hoje tem as deficiências dele. Gostaria que chamasse, como que poderia ajudá-lo. Se eu não perguntar, realmente vai continuar esse climão. E aí o medo é dos dois lados, tá? Tanto de um quanto do outro. E a gente fica nesse papo bem chato, né? Como eu deveria me comportar, e aí, no final das contas, gera o preconceito que a gente sempre ouve e acompanha no dia a dia. Mas aí passa para a gente também normalizar as coisas, né? Entendeu? Tipo, sei lá, eu não. É aquela coisa assim também. Tem curiosidades, às vezes, que as pessoas têm de saber, sei lá, como que é a vida de uma pessoa com deficiência. Gente, é uma vida. É a vida, gente. É a mesma vida de uma pessoa sem deficiência, entendeu? Acho que a gente também tem que normalizar um pouco as coisas e, tipo, tem perguntas que são, às vezes, pura curiosidade que podem ser ofensivas, sim, sabe? Tipo, acho que a gente fala muito sobre isso, tipo, aquelas perguntas de, principalmente para, né, pessoa, eu falo da minha vivência como uma mulher lésbica, tipo, como que vocês transam? Como vocês se relacionam? Tipo, isso é uma puta curiosidade, mas, cara, não diz respeito a você. Você não pergunta para uma pessoa hétero como que ela transa, sabe? Desnecessário. Desnecessário totalmente. Então, tipo assim, acho que é olhar o ser humano na íntegra e perguntar como que eu posso te chamar, que pronome que eu uso com você, como que eu posso fazer com que a nossa convivência seja melhor. Funciona para você? Não funciona para você? Acho que, enfim, eu acho que isso não é só para pessoas com diversidade, dentro de recortes de diversidade, isso é para conviver em sociedade, gente. Se a gente conseguisse ter esse tipo de relação com todas as pessoas com que a gente trabalha, seria incrível. Se a gente ter esse canal aberto de comunicação, seria incrível. E tem que ter uma paciência, né? Porque a gente está numa onda de cancelamento muito grande. Sim. Então, cara, tá bem ridículo às vezes, e eu passo por isso toda vez que eu vou estacionar o carro, porque eu estaciono em vaga de deficiente porque minha mãe é deficiente. Eu tenho a plaquinha, tem toda a autorização, mas eu que dirijo o carro. E as pessoas não compreendem, porque minha mãe tem cara de nova, tá? E eles não entendem que ela é uma deficiente que não anda corretamente. E eu passo toda vez que eu vou no mercado. É bem ridículo. E aí eu tenho que pegar a plaquinha, colocar, e as pessoas ficam olhando. Então eu falo, gente, as pessoas julgam sem saber da vida das pessoas. É bem estranho. E aí isso eu vivo há um bom tempo. E aí eu falo, eu já vou andar com a placa grudada em 10 lugares do carro para saberem, porque não tem condições hoje. Esse cancelamento está muito na moda. As pessoas já julgam, já fazem coisas estranhas, já te ofendem, já falam. E é por conta disso, falta simplesmente de perguntar, ou entender, ou respeitar os limites, né? É incrível que as pessoas estão virando todos justiceiros sociais. Exato. Eles estão querendo realmente, tipo, vamos fazer justiça, vamos respeitar a diversidade. Só que, às vezes, esse respeitar a diversidade de muitas pessoas, você está atacando, você está constrangindo mesmo as pessoas, né? Eu sempre falo, tipo, eu aplico isso muito com a minha equipe mesmo. Cara, na hora de você fazer a pergunta para uma pessoa, pensa, se você recebesse aquela pergunta, como você se sentiria? Seria uma situação estranha para você? Então, é melhor você repensar, vale a pena perguntar isso para a pessoa? Faz sentido eu perguntar isso? Né? Aquele exame de autoconsciência e tentar se colocar mesmo no lugar da pessoa, no sentido de responder aquelas perguntas, de estar naquela situação. Ter 100% de, tipo assim, nossa, eu consigo me colocar no lugar de todo mundo, é impossível, né? Porque cada pessoa tem sua história, tem sua vivência, tem sua realidade. Mas só de você já tentar pensar na pergunta que você vai fazer
você recebendo ela, ou no fato que você vai criticar, em você estando no lugar daquela pessoa, já te ajuda a ter um bom senso se está no caminho certo ou não. E aí, em vez de se tornar um justiceiro social, vamos dizer assim, você se torna uma pessoa que realmente está tendo empatia e apoiando as causas das pessoas, né? Que todos nós temos alguma causa, todos nós temos algum ponto de diversidade, né? De uma forma ou de outra, todos nós temos. E nós devemos respeitar, deve ser natural, deve ser uma coisa, como eu sempre falo, humana, inerente ao ser humano, e simples assim. Eu acho também como uma parte assim de resumo, né, dessa conversa que a gente teve, é muito focado com empatia, né, igual o Bruno falou aí, a gente se colocar mesmo ali no lugar do próximo, né, e a comunicação, né, é um fator, uma chave muito importante, né, então, tanto que a Carol falou, vocês frisaram, porque é legal, às vezes eu percebo também que às vezes as pessoas, né, ou tem medo de constrangir ali, fazer uma pergunta, né, para uma pessoa que tem deficiência, ou dependente do que seja, né, então, se a gente não falar, né, a gente vai falar aquilo, a gente já tem um não, né, então é legal a gente entender, legal a gente perguntar, né, igual esses pontos que vocês trouxeram. E um ponto legal que vocês falaram também da parte do líder, né, com liderado, é legal também a pessoa que entende ali sobre diversidade, né, como um cargo que está de liderança, porque também ele vai ajudar aquele que está liderado junto com ele, né, então agora já aconteceu comigo também situações, né, que eu estudei bastante, olhei bastante sobre diversidade, né, pratiquei, coloquei no meu dia a dia, mas as pessoas que estavam ali em cima, ali na parte de liderança, não tinham uma visão clara do que era aquele ponto, né? Então, se a gente ter pessoas que estão em cima da gente ali, como a liderança, né, que também instigam a gente, né, já a fazer aquilo acontecer, né, eu acho que vai fazer total sentido para a gente conseguir trazer isso tanto dentro das empresas, né, e também fora das empresas, né, como tem tanto software também hard skills, né, também tem também a pessoa também saber também dentro dela o comportamento que ela tem, né, como que ela vai lidar com uma situação, né, como que, né, a gente vai lidar com várias situações que são adversas ali, sabe? Então acho que é um ponto importante também a gente como, né, as pessoas dos líderes também olhar esses pontos, né, tanto de software, mas de hard skill também, software skill, para a gente conseguir ter também um ponto legal ali de diversidade dentro ali né, de lideranças, as pessoas que estão nos liderando, né, quem são os liderados também, para a gente ter um resultado bacana. Então, tive bastante insights assim dessa conversa, gostei bastante. E só comentando 2 pontos, Rafa, assim, rapidinho, de passar a próxima pergunta. Essa questão de perguntar, falando como Bruno, pessoa com deficiência, tá? Eu prefiro 300.000 vezes que alguém me pergunte algo. Pode ser, por mais que a pessoa né, fez esse exame de pensar, nossa, se fosse perguntando para mim seria esquisito. Ai, mas nossa, eu tô tão curioso, eu quero saber mesmo assim. Eu prefiro 300.000 vezes que a pessoa me pergunte do que ela imagine algo, do que ela tenha um preconceito, vamos dizer assim, sobre alguma resposta, sobre algo que eu possa fazer, ou algum pensamento, ou qualquer coisa relacionada à minha deficiência visual, por exemplo. Por quê? A partir do momento que alguém te pergunta, você tem a oportunidade de esclarecer, e é uma troca de conhecimento, uma troca de vivência. A partir do momento que a pessoa imagina, ela está tendo um preconceito, ela está tendo uma opinião formada sobre você que talvez é totalmente distante da realidade. E aquilo ali pode gerar várias consequências não muito agradáveis, né? Então, falando como pessoa com deficiência, 100.000 vezes, tipo, tá com alguma dúvida? Fez examezinho de consciência, realmente você achou que ainda é meio inconveniente, mas você mesmo assim ainda quer perguntar? Pergunta, é melhor do que imaginar, fato. E falando como liderança agora, é muito engraçado a gente pensar, tipo assim, nossa, o Bruno é uma pessoa com deficiência, então, tipo, deve ser um baita líder inclusivo. Com certeza não. Por quê? É muito legal porque a diversidade, né, e no sentido que você falou de estudar, 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 quanto mais você estuda, mais você vê que tem coisas para você aprender, mais você vê que você tem que conversar com as pessoas, mais você vê que tem que aprender com cada recorte da diversidade, mais você percebe que, cara, existe um mundo, um gigantesco universo além do que está ali da sua bolha, vamos dizer assim, né? No meu time mesmo, muitas vezes assim, eu preciso parar e, não, peraí, oi, vem cá, como que eu posso interagir com você? Como que eu posso te ajudar nesse ponto? Né? Então a gente nunca pode presumir também que a pessoa, por ter alguma característica inerente à diversidade, torna ela, vamos dizer assim, um especialista, ou torna ela uma pessoa super, né, vamos dizer, naquele assunto. E são 2 coisas muito legais assim, de se pensar e de se considerar também, né? Boa, pegando até o gancho do que o Rafa falou ali, que ele comentou de ele
né, ter estudado, ter tentado trazer, digamos assim, diversidade ali, mas algum líder não está tão engajado junto, né, digamos assim. Vocês já passaram por alguma situação, ou passam ainda, né, porque pode acontecer, de vocês estarem tentando trazer, digamos assim, realmente a diversidade e a inclusão para o time, ou até compartilhar com o time, e ter sempre alguém ali resistente que não quer ouvir ou não quer aprender, não quer estar participando junto dessa situação. O que vocês fizeram ou pensariam em tentar fazer para tentar trazer o engajamento dessa pessoa também, sabe? Não sei se ficou claro o que eu quis passar. Bom, assim, ó, Grazi, falando sobre como eu tento trazer essas pessoas para cá, eu não fico escolhendo realmente se é homem ou mulher, qual a religião, nada disso, tá? Eu procuro o melhor profissional, mas ultimamente eu tenho procurado aumentar o meu número de mulheres dentro da minha equipe. Eu estou numa equipe hoje que somos em 19 e temos apenas, Rafa, me corrigi aí, mas eu acho que são 3 mulheres, é porque o Rafa está em todos os times, tá? Mas eu tenho só uma desenvolvedora, e quando eu abri a vaga de desenvolvedor e QA também, que o Rafa entrou na última, por exemplo, eu não achei desenvolvedoras e nem time de QA feminino. Então, eu fui barrada nesse momento por uma necessidade que não tinha. Então, a nossa GUP, com 1.000 currículos, as devs que estavam disponíveis inscritas não quiseram aceitar as propostas, a gente chamou, e outras não tinham mesmo. Então, imagine, de 1.000, eu consegui 5. É bem isso falando assim para o grupo de desenvolvedor, tá? E aí a companhia vai lá e recruta agora no nosso time, que a gente tem outros programas, e estamos capacitando as mulheres. Então, agora sim eu vou conseguir, provavelmente, colocar mais mulheres dentro do time. Eu tento ser inclusiva nesse sentido de procurar o que falta para completar o time, para que o time esteja disponível. Quanto às pessoas, aqui, pelo menos a geração atual, elas são mais receptivas. Se você pegar quem tem, não todos, óbvio, né? Não vamos generalizar, mas isso é coisa do passado. Então, a geração de agora, ela está muito mais preparada. Ela já sabe o que é uma inclusão, diversidade, ela já sabe como se comportar. A gente, por mais que tenha que falar, treinar, orientar, eles estão mais receptivos. Já se fosse uma pessoa de uma geração passada, como a minha, provavelmente geração, sei lá qual que eu estava na época, provavelmente uma cabeça mais fechada, era muito comum não ter mulheres na área de desenvolvimento. Então, eu falei até um pouco mais cedo, da minha turma de tecnologia que eu estava, quando eu me formei, há anos atrás, eram 3 mulheres na sala de 40. E só eu que me formei e continuei na área de tecnologia, e o restante do pessoal, as outras 2 meninas, uma não trabalha e a outra resolveu ser mãe. Então, a realidade na época é essa. Hoje não, as salas já estão maiores, já tem mais mulheres, e a diversidade é a mesma coisa. A gente procura, mas realmente está faltando uma coragem. Eu acho que falta coragem de quem está achando que não está pronto. A gente falou um pouquinho disso até nos nossos programas aqui para as mulheres, tá? Sobre isso. A gente tem um currículo completo, e faltando uma coisinha, a gente não se inscreve mesmo, a gente ficou aquele medo, não tenho 100%. Já os homens são corajosos demais. Eles têm uma coisa de 10, eles se inscrevem. Cara, o Caio tá rindo, mas é verdade, né, Caio? Olha lá. É real esse bilhete aí, porque digo como experiência, assim, a minha transição social dentro do mercado, eu já tenho 31, quase 32, falta um mês aí para isso, anos, né? Então, assim, os meus 30 anos na persona feminina, enquanto mulher no mercado de TI, foram muito diferentes, assim, vi pelo próprio LinkedIn, foi trocar no LinkedIn, assim, de repente, toda aquela dificuldade que eu tinha para galgar vagas de senioridade ou de liderança sumiram da noite para o dia, assim. É uma coisa tragicômica, assim, porque eu pude viver isso, assim, né? E é uma coisa que eu tenho como uma causa muito próxima minha, por conta dessa minha vivência enquanto pessoa transgênero. Hoje, como líder de chapter aqui na área de design, a gente está com 53 pessoas, mas quando eu digo essa coisa da gente ter que lutar diariamente, né, e ativamente para isso, eu coloquei isso como parte das minhas missões, assim, participar da contratação, do hunting. Como é que a gente encontra essas pessoas que não vão estar no LinkedIn? No LinkedIn a gente vai encontrar sempre as mesmas pessoas, né, os mesmos grupos, assim. Como é que a gente encontra as pessoas que não sabem que existe o LinkedIn como canal, né? Então, hoje, assim, dentro de estratégias, eu acho que não tem uma receita, né, como está sendo falado ali, é muito da nossa insistência em tentar descobrir. Alguém colocou alguma comunidade, um dos apoios que eu encontrei, assim, foi encontrar essas comunidades dessas pessoas, como é que a gente estabelece esses contatos e vai
diversificando. Em termos de dificuldade, no primeiro momento, o grupo inicial que era formado tinha uma característica muito machista, né? Não só pela quantidade de homens que havia ali, até que estava próximo do equilíbrio, mas existia justamente essa questão de atende um item de 10, se comporta de um jeito, as pessoas que estão atendendo 9 de 10 se comporta de outro, né? Nessa relação homem e mulher. Então, a primeira barreira, assim, foi trabalhar com o time esse entendimento, para que a gente pudesse, de alguma forma, trazer ativamente pessoas para construir uma cultura de segurança para todos, né? Então, hoje a gente tem pessoas de todas as regiões do Brasil, de uma faixa etária ampla, pessoas com menos de 20 anos, pessoas com mais de 40, temos mães, temos pais, temos pessoas de recortes de raças, LGBTQIA+, de crenças diferentes, então tem gente lá compartilhando como fazer meditação zen, porque é budista, a gente falando disso, daquilo, de outras coisas, então... mas isso tudo é o trabalho de ter líderes e pessoas que estão fazendo isso assim com a diversidade como parte do trabalho diário, sabe? Porque as pessoas, assim, estão num ambiente assim, elas acabam advogando e trazendo mais e mais, né? E quando a gente vê, não é o trabalho de uma pessoa, né? É o trabalho de um grupo que quer manter aquilo daquela forma. Então, não sei qual é a receita, se é que existe, assim, além da gente advogar por isso, né? Mas na minha experiência recente, assim, eu acho que o machismo foi uma barreira bem forte, assim, para começar a construir uma cultura mais inclusiva. Acho que eu falo, né, à frente dessa área de diversidade e tendo que trabalhar com as lideranças o tempo todo. Eu falo que eu sou muito privilegiada porque aqui dentro da Ambev Tech a gente tem líderes muito incríveis que compram a ideia, que pegam junto e falam bora. Mas eu sei que isso só existe porque tem todo um trabalho por trás disso, né? Então, a gente fala muito sobre diversidade, tipo, esse assunto ele é recorrente, seja nos nossos links mensais, que são as nossas reuniões, cerimônias oficiais, onde a gente fala de metas, onde a gente fala sobre tudo que é importante para toda a companhia, seja nas reuniões de diretoria, enfim, todos os momentos. Então, a gente normalizou o tema, e, tipo, isso já está intrínseco, tipo, não existe, não está em segundo plano. Então, isso fez com que as lideranças, cara, entrassem nesse barquinho e começassem a remar também, sabe? Porque a gente, como o Caio falou, não sou eu, não é o Caio, não é a Madalena, não é o Bruno que vai fazer essa mudança. Não é a gente. Eu não faço nada, gente. Eu falo que eu não faço quase nada, na realidade. Né? A síndrome da impostora aí. Mas eu não faço nada sozinho, ninguém vira essa chave, né? Eu estava falando, o Neves está aqui na sala aqui também, conversando com o Neves esses dias, eu falei assim, a gente está mexendo no mundo corporativo. E mexer no mundo corporativo, no modo geral, não estou falando de Ambev, né? Estou falando no mundo corporativo geral. E principalmente estando numa empresa gigante como a Ambev, né? Mexer no mundo corporativo é difícil, não dá para virar a chave do dia para a noite, não é assim. A gente está falando, né? Como a Madalena citou, a gente está falando de, às vezes, lideranças que são duas gerações diferentes do que a gente está vivendo hoje, e que para elas não entendem, elas viveram outra realidade. Então, e ao mesmo tempo a gente tem aqui, principalmente dentro da área de tecnologia, muita gente dos millennials, geração Z até, que, cara, tem uma outra cabeça. E aí passa também do líder entender a realidade hoje que ele vive e abrir essa cabeça, só que não é fácil, você não vai pegar uma pessoa que tem, sei lá, 50 anos de mercado e falar para ela que agora tudo que ela sabe de liderança caiu por terra. Tá errado. Não tá errado, mas ele precisa melhorar, precisa mudar. Então, nessa queda de braço aí, com o mundo corporativo, se a gente estiver sozinho, a gente vai sempre perder. A gente vai sempre perder. Então, a gente precisa se cercar de pessoas que estão a fim de fazer isso acontecer. E a gente precisa trazer mais gente para remada junto nesse barquinho. E acho que a maior dificuldade é isso também, né? Eu vejo um pouco até do que o Bruno falou antes, né?
não dá para a gente querer chegar com o pé na porta, assim, sabe? A gente está falando de uma transformação de cultura, e mexer com a cultura de uma companhia é muito grande, é um processo gigantesco. Então a gente tem que fazer um trabalho muito de formiguinha, ter paciência, vai receber não, não vai dar certo, porque como eu falei ali no chat, não tem receita de bolo, gente. Se tivesse, seria lindo, gente, ó. Para ser uma empresa diversa, você tem que fazer isso, 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 isso. Seria lindo. Eu comprava esse pacote, colocava, beleza, mudou. Não tem receita de bolo. Então, tem que ter empatia, tem que entender, tem que pegar pela mão, tem que ensinar, tem que falar, tem que. E acontece, você tem que ser perseverante porque acontece, sabe? Essa mudança, ela acontece. E se não acontecer, talvez aquela pessoa lá que não tá on board ali com você, talvez ela perceba que ali não é o espaço dela, entendeu? Talvez aquele não é o lugar que ela... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí você tem que entender, como companhia, o que você quer, qual que é a sua cultura, que tipo de pessoa profissional que você quer, que tipo de comportamento você quer para dentro da sua empresa. E aí esse filtro vai acontecer naturalmente, entendeu? Se a pessoa não concorda com o propósito que a companhia está vivendo, cara, tá tudo bem. Pode ser que a outra empresa tenha o mesmo posicionamento que você e tá tudo bem, sabe? Então, acho que é muito disso, assim, acho que a maior dificuldade dos dois lados, tá? Tanto para quem não entende o propósito da diversidade, como para quem entende o propósito da diversidade. Para quem não entende, a gente ter paciência para trazer essa pessoa para perto, para fazer essa educação, esse letramento. E para quem entende, ter essa paciência, cara, porque a gente não vai virar o jogo do dia para a noite, a gente não vai conseguir fazer com que, sabe, aquele líder que está lá, como eu falei, 50 anos de carreira, tudo que ele sabia, chegar e falar para ele assim, então, sabe esse tipo de liderança que você sabe? Não cabe mais aqui, sabe? Não é mais esse tipo, as pessoas não querem mais isso, sabe? Então, tem que encontrar um equilíbrio, tem que cercar de gente que está a fim de fazer o rolê acontecer, tem que ter uma alta liderança comprada, não existe transformação de diversidade se a alta liderança não tiver comprada. Eu falo que se a água é jogada de cima da escada, ela molha todos os degraus. Agora, se eu estou lá embaixo tentando jogar água para cima, eu não vou conseguir molhar todos os degraus. Tem coisas que tem que ser top-down. E é assim, vamos fazer essa mudança tem que acontecer, a alta liderança tem que estar comprada. E acho que é isso. É legal esse ponto da receita de bolo, porque a gente começa a entender que, a partir do momento que eu não tenho receita de bolo para implementar a cultura da diversidade, é justamente porque até as empresas são diversas entre si. Então a cultura de cada empresa é diferente, e ser diferente, a gente está falando que existe uma diversidade de pensamentos, de formas de se olhar e tudo mais. E é por isso que não existe uma receita de bolo. Então a diversidade, ela já está dentro dos nossos corações, vamos dizer assim, dentro da nossa prática, vamos dizer assim, dentro da nossa cultura. É só a gente realmente começar a olhar, observar e entender o que de fato é a diversidade à nossa volta. Se tivesse todo mundo padronizado, existisse a receita de bolo, significaria que essa diversidade justamente que a gente quer trazer seria uma coisa tipo, peraí, mas se estão todas iguais, como que eu vou deixar diverso, né? O que não faz muito sentido e o que não existe. Então, é muito legal pensar isso, que justamente a diversidade de culturas, por não existir a receita pronta, é a diversidade que a gente quer levar para nível menor, vamos dizer assim, para dentro de um projeto, para dentro de uma squad, para dentro, enfim, daquele time que está ali atuando, né? E falando de conscientização, vamos dizer assim, desses líderes que às vezes têm um pouquinho de resistência, eu super concordo no sentido que a gente tem que buscar o equilíbrio entre o que eles já sabem e ajudar eles a transformar o conhecimento deles, ajudar eles a entender que todo aquele conhecimento que eles têm continua válido, continua podendo ser aplicado, só que de outra forma. Né? O conhecimento ele nunca é perdido, ele pode ser sempre reinventado, ele pode ser reconstruído, ele pode ser ressignificado, mas toda aquela base que ele tem vai permanecer, vai continuar, e o histórico,
vamos dizer, a experiência toda de mercado vai permanecer. E eu acho que a partir do momento que a gente consegue passar essa mensagem para esses líderes, eles já começam a se abrir mais, já começam a ficar mais receptivos a essa transformação. Eles começam a entender que não é que eles agora, a partir de agora, vão ter que voltar para a escola e começar do zero, né? Não é jogar tudo fora. É realmente só mudar, vamos dizer assim, como eles aplicam o conhecimento deles, como eles aplicam a forma deles de gerir aquele time, de gerir aquela equipe. E eu, particularmente, eu gosto muito também da questão da construção da cultura por exemplos, né? Então, se você tem um líder que tem bastante resistência, você consegue colocar um líder que já começou a entender, né, que todo o conhecimento dele agora eles só vão aplicar de uma forma diferente do lado daquele que tem resistência, ele vai começar a ver os exemplos, vai começar a ver que a coisa funciona, que dá certo, e ali ele vai começando a absorver também, né? Ou como acho que a Madalena comentou lá no início, né, a partir do momento que você tem demarcado uma vaga para pessoa idosa, que você tem uma catraca que tem a portinha ali do lado, ou que nem tem a catraca, é que você tem essas mudanças arquitetônicas também, você começa a chamar a atenção das pessoas que o meio ali está modificando. E por mais que ela seja resistente, aos poucos ela vai começando a entender, não é uma coisa que vai prejudicar minha carreira, não é algo que vai, de certa forma, trazer algum problema para mim. Na verdade, vai me trazer uma solução, ou no mínimo, as coisas vão continuar do jeito que tá, boas como são, só que de uma forma um pouquinho diferente. Eu ia complementar a Carol também aqui, quando ela mencionou que tem que vir algo de top-down, e não é só assim, tem que ser o top-down, mas a gente tem que colocar pessoas nas caixas corretas. Então, a Carol com a diversidade, ela é uma pessoa que conhece, passou por alguns limites, sabe que ela sofreu, então ela está passando por aquilo. Sofreu ou não, feliz ou não, Carol, é muito disso. Então, a Carol está no lugar certo, na caixa correta. É a mesma coisa de falar assim, estou contratando hoje negros e quem está contratando dando exemplos assim, é uma pessoa branca, loira, dos olhos claros, sei lá, e que fala inglês e eu estou lá tentando contratar pessoas que são humildes ou que são negras. Então, isso a companhia mudou bastante. Então, as pessoas hoje que estão nas caixas corretas foi meio que um top-down, mas as pessoas mudaram a liderança também. Né? Todo mundo, na verdade, né? Os nossos diretores, VPs, mudaram e falaram assim, quero uma pessoa diversa nessa caixa. É ela que tem que estar aqui. Então, a Carol está no lugar correto, não é uma pessoa que não sabe o que é ser uma diversidade, não é uma pessoa alienada, né? Não é essa pessoa dos anos 50 que a gente vem falando, da época antiga, que não vai saber como recrutar, porque não passou por isso, ou não viveu, ou não é da geração, ou não conhece, não está aberto a mudar. Então, isso é um pouco do que a companhia vem fazendo, colocando pessoas certas para recrutar também, que para mim é um grande diferencial. Eu mesmo, te falar, nos meus recrutamentos antigamente, eu não tinha essa figura que a Carol tem, então eu nunca ia trazer um perfil que a Carol me apresenta como hoje, mulheres, trans ou homens negros, independente de que seja, eu nunca recebi um currículo desse, porque o meu time não estava preparado. Então, no momento que eu preparo os recrutadores, o time de gente para nos apoiar nisso, vai aparecer os profissionais corretos. E eles estão disponíveis em vários, né? Estão disponíveis em todas as plataformas. E aí o Caio mencionou um pouquinho, nem todo mundo tem LinkedIn, mas eu recebo currículo hoje do meu vizinho. E é esse cara que eu mando aqui para o time de recrutamento. Eles não estão olhando somente algumas plataformas. A gente pode inserir manualmente. Então, fica a dica. Quem tem algum currículo manual, coloca manual aí, manda para as pessoas, que também a gente consegue inserir no sistema para vocês. Eu acho que até uma outra dica que eu acho que eu daria para as lideranças aí que estão no hunting aí de pessoas incríveis e diversas, eu falo bastante, furem as suas bolhas, porque as nossas redes sociais, elas refletem o que a gente é. Então, se você... É só olhar, gente, quem vocês seguem no LinkedIn. Normalmente são pessoas muito parecidas com você, são pessoas da mesma área que você, são pessoas normalmente da mesma classe social, que vieram do mesmo meio. Porque isso é natural, gente. Viés de afinidade, viés de proximidade, viés é normal, gente. Todo mundo tem seus vieses. Mas se a gente começa a furar essa bolinha e olhar assim, nossa, olha só essa pessoa aqui que, sei lá, que fala sobre um assunto XPTO que eu nunca ouvi, que é uma pessoa que vem de uma realidade completamente diferente, começo a seguir ela, começo a me conectar com umas comunidades diferentes, enfim, além de você aprender muito, né, gente, porque tem muita gente incrível
falando sobre muitas coisas incríveis na internet, ajuda a gente também a encontrar pessoas, aqueles cristalzinhos que a gente sabe que existem, né? Então, tipo, furem as bolhas das suas redes sociais, gente. Parem de só seguir pessoas que são parecidas com vocês. Eu falo que uma das minhas maiores escolas sobre muitos assuntos é o Instagram, porque eu tô lá, eu sigo um monte de gente incrível, e eu tô lá rodando meus stories, de repente, sei lá, vem um stories de uma mulher negra que trabalha com uma coisa X, e aí ela fala sobre como é o trabalho dela, e, cara, tipo, isso é muito legal. E não sentei para estudar sobre diversidade, eu tô ali, ó, mexendo no celular antes de dormir, sabe? Eu tô aprendendo, eu tô consumindo, eu tô vivendo outras realidades, eu tô me conectando com uma realidade completamente diferente da minha, sabe? A gente falou um pouco de não, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, a gente nunca vai conseguir, ainda que, sei lá, eu sou uma mulher lésbica branca, eu tenho, mesmo que minha melhor amiga seja uma mulher lésbica branca, a vivência dela é completamente diferente da minha, sabe? A realidade dela é completamente diferente da minha. Então a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Isso é um fato. Mas quando a gente se conecta com a realidade do outro, a gente consegue entender mais como o mundo funciona, como aquela pessoa funciona, como ela pensa, o que motiva ela, como, enfim, como se conecta com ela, sabe? Isso é muito rico. A Ana levantou aqui um ponto que quando falaram ali de quero contratar alguém que não passou, aliás, como que eu vou contratar alguém que não passou por algo, ou que passou por algo se eu não passei, algo do tipo assim que foi falado. Ela botou assim, e que nunca pegou o busão. E eu lembrei de uma situação de uma conhecida minha que ela estava contando que ela estava iniciando na área e que ela mora, tipo, em outra cidade próxima aqui de Florianópolis e que ela não tem carro, enfim. E quando foi fazer a entrevista, a primeira coisa que a pessoa perguntou foi: vai vir de. Tem carro? Ela disse: não. Aí ele disse: e se der greve de ônibus, como é que tu vai vir pro trabalho? A preocupação dele era só se tivesse greve de ônibus. Do cara que estava entrevistando ela, sabe? Meu Deus. Então, tipo, como assim, sabe? É, Vamos. é que Pode nem, sei falar, lá, tipo. a gente, vamos, sei lá, vou dar um exemplo, a gente faz, sei lá, algum trabalho, algum programa que quer trazer, por exemplo, pessoas de vulnerabilidade social, e aí a gente presumir que aquela pessoa vai ter condições de, por exemplo, internet em casa. Se presume que, gente, tem uma porrada de gente que não tem acesso à internet em casa. Então, se quer fazer, vamos fazer direito, né? Vamos parar de presumir, assim, aqui sentadinho no alto do nosso privilégio, sentadinho nessa cadeira bem confortável que a gente está, sabe? Beleza, o que a gente quer? E assim, se eu não consigo atingir essa pessoa, tá tudo bem, sabe? Mas vamos entender, cara, que tipo de experiência que eu quero trazer para essas pessoas? Que oportunidade que eu quero fazer? Eu consigo vir até aqui. Beleza, tá tudo bem. Então, é isso, sabe? Tipo, sair um pouquinho da nossa bolha, olhar para o além do nosso umbigo e se conectar com outras realidades, gente. O Brasil é gigante, tem pessoas, tipo, vivendo realidades muito distintas do que a nossa. Eu falo muito disso, principalmente quando a gente está lá em Blumenau, porque é uma cidade extremamente privilegiada, de uma região extremamente privilegiada, onde a gente tem acesso à educação, acesso à saúde muito fácil, público. A cidade é limpa, você quase não vê pessoa com uma vulnerabilidade social. Eu sei que existe, mas a gente não vê isso. Você quase não vê morador de rua. Então, aí as pessoas ali acham que o mundo é perfeito. Gente, não existe pobreza no Brasil, porque tá olhando a bolha ali de Blumenau. E então, é isso que eu falo, gente, se conectem com a realidade de outras pessoas, conheçam pessoas diferentes, porque o Brasil é gigante, a gente não tem ideia. A cultura do norte é completamente diferente da cultura do sul, e assim por diante, né? Eu falo isso também com relação à minha família. Minha família, eles moram numa cidade também, é mais interior aqui, próximo aqui de Florianópolis. E a mesma coisa, quando eles soltam alguma coisa assim, eu digo, tá, mas essa é a realidade que a gente vive. E a outra realidade, né, que é a realidade dos outros, assim. Vocês não conhecem, então não dá pra
para falar, por exemplo, sei lá, não estão querendo evoluir. Não, calma, não é não estão querendo. Tem a oportunidade para evoluir, né? De crescimento e tudo mais. Tem tudo isso que tem que também olhar, né? E tá levando em consideração. Ô, Grazi, você comentou sobre o busão, mas os nossos processos de entrevista na companhia, dos anos que eu comecei a recrutar, que eu fui líder há um tempo atrás, agora voltando de novo, tem um time, os recrutamentos mudaram, tá? A gente evoluiu muito. Então, as perguntas que o pessoal falou aqui, eu já fazia essas perguntas, tá? Você vai vir de quê? De carro, ônibus? Ah, você é casado? Quantos filhos você tem aí? Você pensava naquela pergunta. Mas eram perguntas que o time de RH antigo faziam e colocavam para o gestor tem que perguntar essas coisas, era um roteiro, né? Hoje não, hoje está um clima melhor, eu não preciso perguntar nada disso para as pessoas para contratar ela, porque eu estou olhando realmente o que interessa, o soft skill, o comportamental. Mas se você for pegar antigamente, as empresas faziam isso, perguntava, você tem pai, mãe, filho, irmão, é casado, namorado? E aí você falava assim, gente, eu tenho que responder até se minha casa tem porta ou não. Era bem estranho, mas não estavam preocupados com o meu profissional, se eu ia entregar um bom resultado, se eu tinha estudado. E ainda tem algumas empresas que escolhem faculdade para colocar seus funcionários lá dentro. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente aboliu também aqui na Ambevtech. Eu não estou olhando, eu estou olhando o perfil da pessoa. Até faculdade, né, Carol? A gente não está exigindo no time de desenvolvimento. Então, para o time de liderança, óbvio, é necessário em alguns momentos, outros não. Eu vejo que não é tão necessário em alguns momentos, mas até isso a gente já melhorou, evoluiu, e tem empresas que ainda estão pensando que tem que ter uma faculdade. Então, é a mudança, a gente está evoluindo constantemente, cada ano a gente vai ver novidades aí partindo, as entrevistas estão mais light, e aí quando eu falo assim, tem que ser uma entrevista às cegas, é muito por conta disso, a gente tem que parar com viés, e sim, se a gente tivesse presencial, com certeza, muito dos profissionais que a gente contratou, o viés ia bater em algum momento em algum gestor, tá? Eu acho que é muito visível você ver uma pessoa pessoalmente, entrevistar ela, e depois você está conhecendo ela aqui num Zoom, você vê só metade, né, da carinha aqui, né, Grazi, da pessoa, e aí já fala, olha, tá aprovado ou não, ou a câmera deu problema, que a Carol falou, Wi-Fi, e por aí vai. Mas é uma evolução. A gente tem que legal. cada vez. Tá certo, não, concordo. É isso que eu falei aconteceu, tipo, esse ano, tá? Nossa Senhora. Mas não, tá, eu concordo, tem que evoluir. E, com certeza, né, anos atrás, muitas das empresas acabavam Mas fala considerando para isso. sua amiga fugir, então, dessa empresa, tá? Não tá legal essa pergunta. Com certeza. Não, nessa hora que ela fala assim, olha, obrigado, mas o seu perfil não se encaixa. Não, e Perfil assim, da não deu nem empresa. opção de O bicicleta. perfil da empresa não se encaixa de no meu. bicicleta, né? E nem isso eles deram opção, você vai vir de quê? De carro? E se o ônibus tiver greve? Eu tenho bicicleta. E tá tudo bem, né? Exato. Nem isso deu de opção. Exatamente. A melhor resposta foi a do Nádio aqui no chat. Falar, você vai me buscar? Foi. Não te dá carona, não, Nádia. Nem vem, você vai a pé. No seu caso, você vai a pé, Nádia. Caio, se você deixar, eu e a Amada não vamos parar de falar. Caio e Bruno, viu? Estou escutando vocês, assim, pensando se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa assim, né? Mas eu penso que tudo isso, assim, me faz pensar o quanto a diversidade hoje, ela precisa ser algo presente e consciente, né? Então, assim, se a gente não tem consciência da diversidade, a gente não consegue trabalhar ela de maneira objetiva, né? Seja pela contratação, seja pelas outras ações que possam ser feitas, né? Então, eu penso que hoje, assim, a gente, enquanto mercado, está aprendendo muito como é ter consciência da diversidade, como é aplicar objetivamente isso, né? Então, enfim, né? Eu estou pensando muitas coisas aqui enquanto vocês estão contando os causos, né? Mas, enfim, eu penso muito assim, que tem que ser um esforço consciente, né? A diversidade, hoje em dia, ela precisa ser objetiva, né? A gente precisa trabalhar ela de forma objetiva, concreta, para conseguir conquistar isso de forma concreta. Eu falo também que tem que ter intencionalidade, é isso que o Caio falou, né? Não adianta esperar que as coisas vão cair do céu, porque não vão. Você tem que ter intencionalidade, dedicação, querer, botar esforço, porque, como eu falei antes, é uma mudança de cultura, né? Então, é trabalhoso, mas vale a pena.
vale a tem que estar pena. preparado, né, Carol? Eu falo, as pessoas não estão preparadas para os momentos. Então, eu falo, tem que estar dormindo, pelo menos com pijama confortável, gente, porque no momento do alarme tem que sair correndo do jeito que está. E eu estou vendo que as pessoas não estão fazendo isso, as pessoas estão dormindo muito frouxa. É isso. É porque eu lembro que eu passei por uma situação dessa num hotel e eu estava preparada e minha amiga do lado não estava. Eu saí, só coloquei o roupão e fui. Ela foi pelada, gente. Então, é mais disso, pensando como as pessoas querem estar preparadas para esse mundo que a gente está vendo. Tem que estudar, sim, tem que estar preparado, procurando profissionais, conhecendo, dando Google, YouTube, falando com profissionais como o Bruno, por exemplo, aqui, para tirar suas dúvidas, caso tenha, né? E vai se entregando aqui, inteirando também do que está acontecendo dentro das empresas. E como eu falei com a Grazi, cara, se você vê uma empresa que tem um propósito, essa empresa bate com seus valores, vai nela. Se não faz, aí sim, é aquela empresa arcaica ainda e você se identifica, tá tudo bem também e encontre o seu cantinho lá, mas procure o melhor, né? Sensacional, e assim, é um ponto importante mesmo aí, né, que vocês trouxeram, né, que também dá instiga a gente, né, a entender mais, conhecer um pouquinho sobre, né, esses vários pontos. Será que eu estou na minha empresa, né, então, será que a minha empresa estão pensando nessas iniciativas, né, será que nós já estamos olhando esses conceitos que a galera está trazendo, né, que eu acho que é um ponto legal também da gente, que nós estamos aqui participando, né, desse painel, olhar, né, entender, capturar, né, observar alguns momentos e também entender como é que está o nosso dia a dia dentro da empresa, né, o que nós podemos fazer, né, para estar melhorando, para estar entendendo esses conceitos, né, e trazendo aí no nosso dia a dia, né, igual várias pessoas comentou aqui, né, trazer como cultura mesmo ali. Então a Carol mesmo comentou, não é tipo uma receita de bolo que a gente, né, se tivesse receita de bolo seria fácil, né, então é só entregar aqui, toque empresa, mas aculturar isso dentro do time que é um ponto mais difícil, né, então tanto esse tema, mas vários outros temas, né? Quando a gente traz cultura para dentro do time, né, ou para a empresa, independente do que seja, né, é um pouquinho, é mais trabalhado, né? Mas depois no futuro, na frente, a gente vai ter um resultado fantástico, né? Então, é isso que a gente, né, pensa, né, que a gente traz também ali para dentro do time, né? E também gostaria de entender com vocês, né, que o que de fato, né, vocês como ter essa liderança ali inclusiva, né, o que tem feito na carreira de vocês que impactou mesmo ali, né, a sua capacidade de liderar, né, eu gostaria de ver o feedback de vocês nesse momento, né, que impactou de fato a carreira de vocês ali, né, a gente com esse tema aí de inclusividade ali dentro da parte de liderança. Eu ia deixar o Caio falar, Carol, você não Eu fala. também tô aqui esperando o Caio ou o Bruno falar. Eu estou assim, eu tô aqui. Vou desmontar Vai lá, Caio, então é para você mesmo, hein? pode falar. Eita, pressão, né? Bom, eu acho que o impacto, assim, eu não sei se eu já parei para pensar nisso de uma maneira dedicada, né? Mas a primeira coisa que me faz pensar, assim, que o primeiro impacto foi conhecer mais pessoas, sabe? Que dividem isso, dividem da causa, dividem dessa intencionalidade de querer construir isso de forma concreta, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem os percalços, né? O dia a dia no mundo corporativo não é fácil, mas você encontrar pessoas que acreditam e querem construir essas coisas, mesmo que a gente não saiba qual é a receita, né? Porque não tem, dá um pouco mais de ânimo, assim. Então, tem sido uma jornada incrível, assim, de descobrir pessoas e também pessoas ficarem felizes por conhecer você. Eu acho que essa troca, assim, que a gente tem dentro dessa comunidade, né, não só entre líderes, mas de pessoas que trabalham ativamente pela diversidade e pela inclusão, é uma coisa que eu acho que é o maior impacto, assim, essa questão da expansão da rede, sabe? No primeiro momento é o que me ocorre. Caio tá sendo super singelo aqui, porque ele recebe muitos feedbacks incríveis do time dele. E ele é capricorniano, você é? Sagitariano? Eu sempre confundo. Capricorniano. Capricorniano que é, durão que é, fica com os olhinhos marejados de receber os feedbacks do time. Mas eu acho que é isso. Acho que o maior impacto que eu percebo é quando eu sei que eu consigo fazer a diferença na vida de alguém. Assim, isso para mim é transformador. Tipo, eu fico orgulhosa, assim, tipo, cara, deu certo, olha só, tipo, acho que não tem preço isso quando você vê que você está contribuindo para uma sociedade melhor, assim. Sempre foi uma coisa que eu quis muito, eu sempre gostei disso, mas eu falo que eu sou muito sortuda de poder trabalhar com uma coisa que eu amo
e de poder perceber que o meu trabalho faz parte de uma construção não só de uma empresa melhor, mas de uma sociedade melhor. Que isso para mim é dinheiro nenhum paga. Nossa, depois desse depoimento todo, nem sei o que eu falo, né? Ô, Bruno, eu estava contando contigo, Bruno. Mas comentando um pouquinho, assim, eu acho que quando você aplica essa diversidade, você conquista muitas coisas no sentido de aprender mais, até mesmo sobre você mesmo. Por exemplo, no meu time aqui, a gente tem pessoas de diversos cantos do Brasil, né? Bem, vamos dizer assim, diversificado mesmo, bem universal. E uma vez uma pessoa da Bahia, uma pessoa com deficiência visual, falou, cara, se eu não tivesse aqui nesse emprego, provavelmente eu seria mais uma pessoa que estaria em casa, escondida pela família, sem fazer nada, recebendo um dinheiro do governo. E quando ela falou isso, eu fiquei tipo, nossa, porque eu fui lembrar que eu tinha selecionado essa pessoa, eu tinha treinado essa pessoa, eu tinha capacitado ela, e agora ela estava atuando, está atuando muito bem, está sendo uma baita profissional. Outra pessoa também de São Luís, no Maranhão, foi um outro talento que a gente encontrou, uma pessoa que eu via sempre presente em grupos de internet, falando alguma coisa, e eu fiquei em cima dele, cara, você tem talento para tecnologia, você tem talento, vem, dá uma oportunidade. E consegui convencê-lo, ele veio, ficou alguns, se não me engano, 6 ou 7 meses com a gente, e depois ele conseguiu uma outra vaga como desenvolvedor também em outra empresa, enfim, seguiu a carreira dele e está voando cada vez mais alto. Então, por situações assim, que eu vejo que, para mim, é uma satisfação, assim, muito, muito grande saber o quanto eu estou impactando a vida dessas pessoas, o quanto eu estou transformando realidades, o quanto eu estou, seja pelo viés da diversidade, de preparando essas pessoas, ou seja pelo viés da acessibilidade, tornando aplicações mais acessíveis, que tantos outros usuários vão estar ali consumindo aquela interface, sequer imaginam que foi a minha mão que passou por ali, e tô de boa, tranquilo. É uma sensação muito legal, muito boa, que você sabe que quando chegar lá na minha idade de aposentar, lá por volta dos 97 anos, eu vou saber que eu deixei sementes muito legal no mundo, vou saber que eu deixei, enfim, algo para trás e que valeu a pena. E eu acho que é isso que me motiva, isso que motiva a buscar cada vez mais a diversidade, a buscar cada vez mais perfis diferentes para conviver, para estar aprendendo junto e estar crescendo. O Nádio falou que tá difícil para mim depois das do Bruno. Cara, ô Bruno, você me machuca desse jeito. Mas, eu acho que um pouquinho do que eu tenho feito como líder desde quando eu comecei nessa carreira de tecnologia, teve um momento que eu tive que virar chavinha, tá? Para quem estava aqui. Eu era desenvolvedora, aquela pessoa retraída tal, mas falava demais, e aí me descobri no mundo de gestão e liderança, e veio sim algumas pessoas que eu acabei transformando durante o caminho que eu contratei. Hoje eu tive até inclusive, tá? Por curiosidade, algumas das pessoas me passaram na companhia quando você pensa, nossa, eu fiquei parada. Eu queria ficar num cantinho e a pessoa queria crescer, eu falei, meu tempo não é agora, eu vou ficar aqui. E eu me orgulho muito de ver essas pessoas hoje em algumas trilhas bem diferentes da minha, mas que eu fui lá e recrutei, consegui ensinar, capacitar, liderar elas, e foram homens, mulheres. E tem até, Bruno, um caso bem legal, que é meu vizinho, pequenininho, tá? Eu fazendo meu curso de hardware lá no Senac, e aí eu consertava, minha mãe me colocava, tá, gente, para consertar o computador de todos os meus vizinhos. Era desse jeito, não sei se vocês já passaram por isso, mas é a triste realidade. E era de graça, tá? E eu indo na casa desse menino, ele era pequenininho, 8 anos, para você ter ideia, e ele ficava assim, vislumbrado de ver. E eu fui embora, voltei, né, vou sair da minha cidade, vim para São Paulo, Curitiba, morei em vários estados no Brasil pela Ambev, e em São Paulo eu tive uma oportunidade de encontrar ele de novo, agora com uns 20 anos, e ele se formou na área, ele mandou mensagem, foi graças a você que eu hoje estou nessa área de tecnologia e estou agora fazendo treinamento, dando aula. Cara, isso foi surreal, eu não imaginava que eu tinha impactado, e ele lembrou ainda, foi quando você ia lá em casa, mesmo brigando, porque eu ia em casa, na casa deles brigando, tá? Então, de novo, derrubou a água no computador, você fez isso, queimou a placa, ela vai trocando fio, arrumando rede. Então, imagina, mesmo assim, eu consegui passar a tecnologia para ele, uma forma bem louca, óbvio, né?
mas ele conseguiu se desenvolver, é uma das pessoas, mas tem alguns outros também, que sempre me mandam mensagem e falam assim, você realmente mudou minha vida, agradeço muito. Ontem mesmo eu estava com uma pessoa e estava com o meu time, chamei ela há muito tempo que eu recrutei, ela é a nossa secretária da Regional Minas, e, cara, ela já chamou, assim, saudade e tal, e realmente, o que ela aprendeu foi um pouquinho do que eu deixei com ela, e cada um dos profissionais que eu recrutei hoje, ou que estão no meu time, é um pouquinho do que você deixa, de como você trabalha, de como você mostra a verdade da sua, a forma genuína de tratar as pessoas. E isso foi bom. Eu não tive tanta sorte como eles tiveram de me ter, vou até falar assim, eu mesmo, né, tenho que me elogiar, não tem jeito, mas eu não tive tanta sorte, minha carreira não foi tão fácil dentro da companhia, mas depois que eu acertei as pessoas, estive no lugar certo e tive bons líderes, eles me impulsionaram muito, tá? Então, realmente tem pessoas boas na companhia, tenho muito a agradecer a elas. Hoje, muitos me desenvolveram, outros não estão mais na Ambev. Inclusive, um deles era homem, olha, para vocês acreditarem, é um dos que eu mais admiro, para falar a verdade, depois das mulheres que estavam como liderança. Mas ele era homem, branco, e ele era o mais fofoqueiro. Eu acho que ele era inclusive, de gênio, só pode. Vou falar igual a Carol, um signo fofoqueiro. E ele era um líder muito verdadeiro, e isso me conquistou muito, e ele estava me contratando, me promovendo, era pelo meu trabalho. E ele não estava vendo uma Madalena negra que era da área de tech ou que era de alguma área. Ele falava a verdade, que doía ou não, e me desenvolvia dessa forma. Então, ele também fez uma diferença na minha carreira, várias pessoas que passaram, as minhas antigas gestoras aqui também, até a atual, tudo deixa um pouquinho. E o que eu passo para as pessoas é isso. Quando eu recruto uma pessoa, tenho muito orgulho de dizer que alguns que eu contratei esse ano já foram até movimentados de novo, estão indo para novos desafios, e com pouco tempo de carreira. E é isso. A gente tem que preparar as pessoas e desenvolver elas e dar o seu melhor. E o Nádio também, né? Recontratei o Nádio aqui, ó, gente. Contratei ele para a gente trouxe ele para o time. Uma partezinha. Madá maravilhosa também. Sensacional, gente. Gostei muito aí, o papo tá bem legal, mas acho que já estamos chegando no finalzinho aí, né, do nosso painel. Primeiramente, quero agradecer novamente, né, por vocês terem aceitado estar aqui com a gente, esse convite, estar aqui com a galera. Temos um público legal também participando. Quero agradecer pelo público que está no chat, né, interagindo com a gente, né, todos que estão aqui, né, a Gra, Madá, Carol, Bruno, Caio, Lucas também está aí com a gente, né, nosso intérprete de Libra, está trocando com o outro também ali. Quero agradecer muito vocês, a Fabi também que está ali no chat, junto com a gente, acompanhando a galera. Muito obrigado. Eu achei que, com toda certeza, esse painel aqui ficou com, né, tanto como lições aprendidas, né, como a gente entender também, assim, um pouquinho, né, que a gente pode melhorar em alguns conceitos, né, e as pessoas também que estão no chat começar a entender também como que vocês podem ajudar dentro da sua empresa, de fato, a gente expandir ali a diversidade, né, entender como que nós estamos, né, onde nós vamos chegar, né, com vários feedbacks, vários insights que nós saímos daqui hoje, né. Então, fica meu agradecimento, né, meu muito obrigado, né, e mais uma vez, de coração mesmo, acho que gostei muito de vocês que estão aqui. Foi muito bom, parabéns mesmo. Agradecer a todas vocês aí por terem participado, por terem aceito o convite aí do Rafa de última hora. Foi muito bom conhecer todos vocês, manter o contato aí, já mandei me conectar em LinkedIn com vocês. Com certeza. Gente, brigadão pelo convite, pela oportunidade. Como eu falei, se é para falar desse tema, eu tô dentro, só me chamar. Nós sabemos, Helena. Tem hoje, né, Carol? Você tá no Global e hoje tem rap aí, que eu sei. Nem sei, Madá, eu cheguei aqui 3 horas da tarde, eu tava no CSC, Madá, conheci o CSC. Pro rap, olha isso, gente. Legal. Obrigada, gente, aí pelo Valeu, gente, valeu. Valeu.